Senhoras e senhores, muito boa noite. Vamos começar esta bagunça. É uma honra a presença dos senhores e hoje nós vamos tratar da remoção do acesso às operações bancárias do Fundeb. O link está aí. A página que antes estava presente está aí. E agora nós vamos informar a população de Marituba e, obviamente, deixo registrado que isto é conteúdo probatório. Tá? O objetivo desse vídeo, assim como de outros, é manter o registro daquilo que informamos e, quando as autoridades assim solicitarem, nós vamos fazer as devidas apresentações. Vejam bem, eu preciso contextualizar os senhores da situação presente. Estou com o atendimento SAC Banco do Brasil na presença. Para os senhores, essa foi a resposta, foi o atendimento que o Banco do Brasil me encaminhou hoje, às 14h13, 25 de julho de 2023. É sabido da maioria dos senhores que para evitar demanda de tempo e construir a informação precisa para evitar que se questione a veracidade dos dados apresentados por nós no que diz respeito às irregularidades, desvios de recursos do Fundeb e, entre outras irregularidades, no tratamento dos recursos do fundo contábil, nós buscamos obter o conteúdo probatório diretamente na fonte da operação bancária em si. E fizemos isto porque, com a informação realizada na própria conta bancária, com o código da operação em mãos, a data, o beneficiário, caso exista, e o destinatário do crédito, se esta operação ela estiver em desconformidade com a legislação que regulamenta o Fundeb, professora Maria Vanderlisa, muito boa noite, é uma honra, saudações. Se essa operação estiver em desconformidade com o Fundeb, essa informação vai para uma área onde nós vamos emitir um relatório que nós chamamos de evidência, tipo esta, aonde identificamos o log, identificamos a data, identificamos, me permita retirar e colocar o PDF para ficar mais adequado. Muito bem. Este é um produto resultante do processamento de logs bancários oriundos desta pasta. Esta pasta extratos do Fundeb, disponibilizado pela instituição financeira Caixa Econômica, está em ordem. Esses arquivos eles possuem uma estrutura de layout em conformidade com o padrão CGU, mais precisamente formato DEB-CGU, e esses dados devidamente tratados com a técnica
pertinente, você consegue processá-los e separar de tal sorte que você pode identificar, por exemplo, aqui, que no dia 29 de janeiro de 2021, o município de Marituba pagou por boleto R$ 54.069,50 para um beneficiário que não existe, sem identificação, e para uma conta bancária que não existe. Entendeu? A seriedade, a dificuldade, a informação certa, a informação com o devido tratamento e o processamento, você consegue enxergar muitas coisas. Então é essa dificuldade essa temerária situação que alguns gestores perceberam. Esse tipo de processamento em mãos inadequadas, irresponsáveis e mal intencionadas pode causar dor de cabeça. Em contrapartida, esse tipo de informação encaminhada ao setor competente pode determinar o afastamento dos seus responsáveis. A questão é que essas informações chegaram até mim, tempo verbal correto. Chegaram até mim não porque elas vieram, não, eu fui atrás. E pelo azar de alguns gestores, este conteúdo, ele, por um acaso, né, podemos dizer assim, por um acaso, esse conteúdo veio com todas as operações bancárias realizadas em todo o país. Seja, na realidade, vou estabelecer a relação para que os senhores possam ver. Este aqui é o conjunto de informações de todos os municípios e unidades da federação, governos do estado, todas as operações, todos os entes, estado do Acre, os municípios do Acre, percebam aqui, a data da abertura da conta, aqui está a conta única e exclusiva do Fundeb e aqui o CNPJ correspondente. Então todos esses municípios estão sob minha posse. Todos. E obviamente aqui está Marituba. Preciso contextualizar os senhores para os senhores entenderem a preocupação e fazer a subsunção do porquê que o acesso a esta página foi removido, e aí eu lhe digo agora, vai ser restaurado. Tentaram. E eu entendo isso. Já era esperado. Por isso que nós adquirimos todas as informações e guardamos elas em vários locais. Por quê? Porque, havendo a possibilidade de removerem, como removeram, nós já tínhamos essa informação devidamente registrada e publicizada para evitar qualquer tipo de contestação. Tudo bem? Preciso informar que esse ato de remoção
Não foi por um acaso. Não foi por um acaso. Preciso que os senhores saibam que inúmeras ligações, desde quando o portal deixou de apresentar as informações, deixou de ficar disponível, sumiu, removeu-se. Né? Eu conversando com... Realmente eu tive contato com Brasília. Né? Né? Liguei, entrei em contato com todos os departamentos, desde Banco do Brasil, FNDE, tudo que você possa imaginar, nós providenciamos registrar que tivemos ciência de que este endereço que atendia às prerrogativas da legislação 14.113, salvo engano, artigo 21, parágrafo 6º, né, como assim se declara na própria página do banco, esta que eu estou apresentando aos senhores. Essas movimentações é para deixar registrado que tivemos conhecimento da remoção. E se eu não estou enganado, a remoção ocorreu, eu estive na Delegacia de Crimes Cibernéticos, salvo engano, no dia 19. Se eu não estou enganado, no dia 20, hoje são 25, no dia 20 ele já não estava mais disponível, né? Aí aguardando os movimentos, tudo, esperando chegar o dia útil para que pudéssemos fazer as devidas oficializações. Bom, vejam bem, esses arquivos, eles têm um volume de informações que, quando bem processadas, ela vai dizer se o recurso do Fundeb incorreu em improbidade administrativa, em atividade irregular, em descumprimento da 14.113, em desconformidade com as normas financeiras e uma série de outras coisas. Vocês podem perceber, e aí eu vou voltar aqui, me permita só fazer o chamamento aqui da página adequada, para tratar pela data. Nós começamos um procedimento junto à autoridade policial local, encaminhando um relatório em 6 de fevereiro de 2023, um relatório sintético de evidências para instrução do inquérito, conforme interrogatório prestado nos autos de qualificação em destaque. Aí informamos a autoridade competente e, ato contínuo, neste relatório sintético, apresentamos as informações a seguir, que buscam comprovar atos praticados, executados ou consentidos pelo chefe do Poder Executivo Municipal de Marituba, que amolda-se nos eventos a seguir. E aí dividimos dividimos em um grupo todas as ações, que elas se amoldam ou amoldam-se em desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, isso é a primeira. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se da sua prática. Dentro desse grupo, nós apresentamos para a autoridade policial um conjunto de elementos probatórios incontestes. Isto estava de posse da autoridade policial local e isso está de posse da Delegacia de Crimes Cibernéticos e também de posse da autoridade que vai recepcionar em Brasília, assim que eu encaminhar um documento à Câmara e protocolá-lo. Não vou aguardar a resposta, não preciso da resposta da Câmara num primeiro momento. Mas eu só preciso do protocolo para encaminhar ao Parquet Federal.
Muito bem, então este aqui foi o procedimento que nós fizemos aqui, os requerimentos encaminhados, seja a presidência da Câmara, seja a Procuradoria do Município, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, etc. Estou colocando isso porque isso ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2023. Em 23, vou colocar o módulo 75, em 23 de maio, fizemos um requerimento de informações de Fundeb, estado de movimentação das contas bancárias, do acesso para fiscalização e acompanhamento. Aqui, nós estabelecemos um contato com Brasília, mais precisamente Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, especificamente a Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios de GEF-FNDE. E encaminhamos cópia à Procuradoria Federal junto ao FNDE, que é um órgão do Ministério Público Federal que atua junto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nesse momento, nós informamos que o acesso aos arquivos do extrato de contas do Fundeb dos meses de novembro e dezembro não estavam disponíveis ainda. Apresentamos também que as compilações mensais do extrato Fundeb estão disponibilizadas em formato aberto para execução e acompanhamento. Este link aqui, ele dá acesso a qualquer cidadão, né, em atendimento, artigo 21, acertei, 14.113, artigo 21, parágrafo 6º, certo? Se eu não estou enganado, eu devo ter... Não, eu não coloquei aqui porque, muito provavelmente, o FNDE deve ter o conhecimento do que significa o artigo 21, parágrafo 6º da Lei 14.113. No entanto, para efeito, eu vou abrir para que os senhores possam contextualizar a Lei 14.113. Não seria adequado. Lei 14.113. Lei 14.113, artigo 21, parágrafo 6º. Então vamos lá, a Lei 14.113 é que regulamenta o Fundeb, todos já devem saber disto. Vamos ao artigo 21. Das transferências e da gestão dos recursos é o capítulo 4, e o artigo 21 diz o seguinte: os recursos dos fundos da União, dos Estados e do Distrito Federal serão repassados automaticamente para as contas únicas e específicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e municipais, vinculados ao respectivo fundo, instituídas para esse fim, e serão nelas executadas, vedada a transferência para outras contas, sendo mantidas na instituição financeira de que trata o artigo 20 desta lei. Vamos ao parágrafo 6º. Observem que aqui no 21 o município de Marituba já incorre em irregularidade. Estão lembrados? A conta do Banco do Brasil do município de Marituba, agência 41327, conta 122440, a titularidade dela está associada, está vinculada ao CNPJ do município de Marituba e não pode. Né? Em que pese o município de Marituba, desde 2007, quando foi criado a conta, quando foi aberta a conta, melhor dizendo, foi criado o fundo que determina a legislação, só que esse fundo, personalidade jurídica, não foi vinculado à conta, certo? Para atender os dispositivos. Então, o município de Marituba, desde 2007, deveria ter a sua conta do Fundeb vinculada ao fundo criado para isso. E foi criado, em 2007 foi criado e lá ficou. Né? Nós já colocamos isso. E, obviamente, que nós sabemos o porquê disto. Né? Porque se você coloca a conta do Fundeb vinculada à conta vinculada ao CNPJ do município, em conjunto com as mais de 80 contas bancárias que o município possui, fica fácil de você fazer movimentações bancárias entre contas do município, do CNPJ, entende? Ao passo de que, se você
titulariza a conta do Fundeb na conta do fundo para que você faça uma transferência entre personalidades diferentes, né? CNPJ do Fundeb é um, CNPJ do município é outro. Para você fazer essa transferência, chamaria mais atenção na hora da persecução do caminho do dinheiro, né? Se ele foi na estrada correta ou ele desviou-se no procedimento de transferência. Bom, então o parágrafo 6º. O parágrafo 6º do artigo 21 diz o seguinte, aqui. A instituição financeira disponibilizará, veja bem, a instituição financeira é aquela que vai recepcionar a conta bancária pertinente ao Fundeb. No caso, Banco do Brasil ou Caixa Econômica. E no caso de Marituba, Banco do Brasil. A instituição financeira, leia-se aqui, Marituba, Banco do Brasil. O Banco do Brasil disponibilizará permanentemente. Eu tenho um conceito de permanentemente, não sei se o conceito dos senhores de permanentemente é igual ao meu, mas o meu é pelo Dicionário Aurélio. Estamos entendendo? Senhores vereadores, Comissão Permanente de Educação e todos aqueles que se dizem controle e acompanhamento social do Fundeb, todos aqueles que se dizem fiscalizadores, todos aqueles que lutam pela educação. Entende? A instituição financeira disponibilizará permanentemente em sítio na internet. Este aqui, extratos de contas do Fundeb. Este endereço sumiu igual ao ministro lá da China. Esse portal sumiu e ninguém sabe onde está, tal qual o ministro da China. Vamos lá. Estou brincando, mas a coisa é muito séria. Mas tudo sob controle. A instituição financeira disponibilizará permanentemente em sítio na internet disponível ao público. Ao público. Não é o CACS, não é o Sintep, não é o procurador, não é o presidente da Câmara, não é o MP estadual, não é o MP federal. Não, é disponível ao público. Ao público, permanentemente e em formato aberto, e legível por máquina. Vamos por partes. O que é um formato aberto? O formato aberto é aquele que você pode abrir sem precisar de intermédios que possam requisitar filtro, tipo login, tipo um software específico e etc. Eu vou exemplificar o que é o formato aberto. Quando a legislação diz que os logs bancários, que a instituição financeira, leia-se Banco do Brasil, disponibilizará permanentemente em sítio na internet, disponível ao público em formato aberto, ele quer dizer o seguinte: eu vou abrir a tela do meu equipamento para abrir o conteúdo desses arquivos para os senhores verem o que é um formato aberto. Então me permitam fazer a captura de tela aqui. Vou minimizar aqui para vocês não aparecerem. Vou minimizar aqui e vou abrir apenas aqui. Tá. Nesse momento eu vou entrar. Deixa eu ver se ele aparece aí para os senhores. Deve aparecer. Eu estou aqui no repositório Fundeb com
os arquivos zipados, exercício 2021, 2022, entendeu? Estão guardados comigo, não só na minha máquina, como espalhado em máquinas de minha segurança, para que, caso haja necessidade, a gente possa apresentar. Então, veja bem, esse aqui são arquivos que disponibilizados pelo banco. O que é o formato aberto? O formato aberto é eu pegar, por exemplo, aqui, eu vou apagar aqui, só para efeito de... E vou apagar aqui, porque eu vou abrir o mês de dezembro. Eu tenho aqui o arquivo que vem do Banco do Brasil, que é o Fundeb 12/2021. Leia-se, aqui eu tenho todas as operações bancárias disponibilizadas naquele site que existia, que até agora não existe, mas eu vou voltar àquela tela do atendimento, da resposta que o Banco do Brasil me encaminhou hoje à tarde, mas eu preciso contextualizá-lo. Esse aqui é o arquivo que estava lá, mês de dezembro, eu vou clicar nele e ele vai me dar a opção para extrair. Eu apenas vou fazer a extração sem precisar nenhum intermediário, tá? Nenhuma dificuldade aí. Nesse momento, para entender o que é o formato aberto, nós clicamos, ele extraiu, está aqui a pasta resultante, e aqui está a menina dos olhos de ouro, que é o DEB-CGU, data 22 de janeiro 2021, exatamente 22 isso, exatamente, exato, mês 12, isso, de 2021, 7. Esse padrão de arquivo é o padrão que vem em todos os outros. Então, ele vem DEB-CGU, que é para identificar, que é um bloco de notas TXT, com o padrão DEB-CGU, e o D de data 2201. O 2201, 22, o ano 01 aqui, e o 27. Traço Fundeb, para identificar a operação TP01. Isso significa dizer o quê? Que este padrão de arquivo, essa nomenclatura de arquivo, quando uma máquina for ler, ele vai trabalhar a quantidade de dígitos aqui para saber que é DEB-CGU. Depois aqui ele separa pelo traço e pelo D, já vai saber que o que vem na frente é data. Compreendeu? E aí ele mata do primeiro sinal de menos até o próximo sinal de menos, ou traço, como queiram, o padrão data. E aqui ele vem após Fundeb para saber que isso é um log do Fundeb tipo 1, que é aquela operação bancária existente na conta. Quando você der um clique num arquivo deste, ele vai abrir, lembrando que o conteúdo deste arquivo, ele representa operações bancárias realizadas nas contas únicas e exclusivas do Fundeb para dezembro de 2021, de todos os entes públicos do Brasil. Aparece o município de Santos, município de Goitacazes, todas as operações realizadas naquele ano e mês, correto? No nosso caso aqui, dezembro. Então percebam que eu estou aqui na linha 1, bem aqui, na linha 1, deixa eu ver se aparece aí para os senhores, aparece, tá. Eu estou aqui na linha 1. Eu vou para a última linha, Ctrl End. Até uma questão, aqui é interessante a gente fazer uma sinopse com uma questão na prova que ocorreu na prefeitura, né? Qual a função, se qual é a tecla que joga para a parte inferior, né? Aí a resposta, salvo engano, era a tecla End. A tecla End, ela
veja bem, eu estou no browser, mas eu não estou no browser, eu estou num bloco de nota. Mas o end, ele é uma tecla de função no ambiente Windows que ele não te joga para a parte inferior, ele te joga para o final do contexto do foco do campo, do mouse ou do cursor. Aonde está o contexto, quer dizer, o foco, onde é que eu estou? Eu estou bem aqui, ó, no S, no último S do Santos. Se eu der um home, ele vai para o início do contexto. Qual é o meu contexto? Onde está o cursor. Se eu der um end, ele vai para o final. Para o final do contexto do campo. Tá? Eu estou com o meu cursor aqui. Qual é o final? É imediatamente aqui, dentro deste contexto. Se eu der um Ctrl End, ele vai buscar o final do conteúdo, que é o contexto todo. Então, eu tenho uma linha aqui e dou um Ctrl End, ele vai para cá, bem aqui embaixo. E aqui eu vou informar os senhores que no mês de dezembro, em todo o Brasil, tiveram nada mais, nada menos do que 1.526.803 operações bancárias no mês de dezembro, nas contas do Fundeb do Brasil todo. 1.526.803 operações bancárias realizadas no Brasil todo, na conta do Fundeb para o ano de 2021, mês de dezembro. Ctrl Home, ele vai voltar. Eu vou buscar aqui Marituba. Marituba, que é o que nos interessa. Somos contribuintes e eleitores e a nossa atividade é identificar e apresentar as irregularidades ocorridas no Fundeb, na gestão do Fundeb do município de Marituba. Então não há por que tratarmos outro município, né? A priori. Bom, então, como é mais de 1,5 milhão, vamos aguardar ele localizar Marituba. Ele localizou Marituba. Marituba localizada, eu vou para a parte inicial, abro uma linha em branco, apago a parte de cima para ficar inicial só Marituba. Então aqui eu tenho as operações realizadas em dezembro no município de Marituba. Transferência enviada, eletrônica, uma beleza, pagamento de boleto, tá vendo aqui, ó? Pagamento de boleto. Vem aqui, pagamento de boleto. Essa aqui é o CNPJ da prefeitura. Bem aqui tem o padrão, entendeu? Tem uma construção aqui. Isso aqui diz muita coisa, certo? Isso aqui diz muita coisa. Então percebam que o formato aberto, clicou, extraiu, abriu, os dados estão disponíveis. Legíveis por máquina. Formato aberto, não tem dificuldade para ter acesso às informações. E legível por máquina é que a estrutura das informações do dado estão disponíveis de tal forma, layout DEB-CGU, um layout específico, que o processamento por máquina, por computador, por software, pode resultar naquilo que nós chamamos para os senhores de raio-x. É o software que nós tivemos que desenvolver para processar as mais de 20 milhões de linhas de operações bancárias advindas daquele portal que sumiu, né, que subsidia a mim para apresentar as irregularidades e os desvios praticados na conta do Fundeb. Como eu estou em tela se aparece aqui para os senhores, deve aparecer. Para que fique evidenciado.
Eu estou mantido na tela, estou. Tá. Muito bem. Dito isto, eu vou entrar no raio-x para chegarmos ali no Operações da Educação Básica, Auditoria, Município de Marituba, já coloco aí, você já conhece o caminho aqui. E aqui eu vou para a Operação 109, pagamento de boleto. Tá. Auditar. Muito bem. Vou voltar para o bloco aqui. Vamos ver aqui o nosso pagamento de boleto, coisa boa. Veja bem, aqui eu tenho 24 pagamentos de boleto. Pagar boleto é irregular? É uma operação irregular? Não. Desde que não se pague boleto para si próprio. Para si. Faz sentido? Então vamos lá. Entendendo, né? Então vamos aqui. Pagamento de boleto. CNPJ. Qual é o CNPJ da prefeitura? Essa aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Dos 2413 foram pagamentos de boleto. Aqui eu estou filtrando, eu estou dizendo, verifique nos logs bancários do Banco do Brasil a Operação 109. A Operação 109, ela está bem aqui, senhoras e senhores. Esse aqui é o log bancário, aqui é o CNPJ, aqui até o 49, aqui é o CNPJ, aqui é a data, 2021, 12/06, aqui é uma data, tá? Aqui é uma data, aqui é o código. Esse código 109 significa pagamento de boleto, então eu estou de frente de um pagamento de boleto. O pagamento de boleto é uma operação de débito. Esses foram pagamentos de boletos com CNPJ da prefeitura. Eu faço aqui, peço, obviamente, CNPJ, e ele me traz essas operações cujo beneficiário, está vendo aqui? 1.063.000. 21/10/2021. Vamos para dezembro. Aqui. Operações bancárias, está vendo aqui o CNPJ? Vamos confirmar? Vamos lá na Receita, município de Marituba. Então, isso devidamente processado e devidamente apresentado à autoridade competente. Uma boa noite, Dionísio. Um abraço, fica à vontade. Nice Silva, uma honra. É uma honra, Dionísio. Então, esse tipo de processamento, ele interpreta muitas situações. Então, quando nós informamos que os recursos da educação no município de Marituba foram desviados, nós não só informamos, como afirmamos e comprovamos. Nós não temos nenhuma dificuldade em dizer que os recursos da educação, exercício 2021 e 2022, foram utilizados de forma irregular, em prejuízo à sociedade de Marituba. Mas não é apenas a gestão irresponsável, irregular e desprovida de acompanhamento profissional. Por que profissional? Porque quem vai gerenciar recurso de tal monta tem que ter, caso esteja voltado para o interesse da educação do município de Marituba, tem que ter profissionais que entendam pelo menos, da legislação em comento, que é no caso a 14.113. Compreende? Esses recursos do contribuinte que vêm para o Fundeb, eles
quando gestados de forma irresponsável, e quem está dizendo sou eu, eles dão muitos prejuízos que se reverberam, ontem, hoje e no futuro. E o problema é que os mecanismos de controle que estariam à nossa disposição, eles estão silenciados. E quando eu digo os mecanismos de controle, é que nós, do povo, nós não precisaríamos estar fazendo isso. Porque nós pagamos subsídios consideráveis a 15 vereadores que não estão fazendo absolutamente nada. A violência causada pela gestão do município de Marituba, associada com a violência permitida pelo Poder Legislativo do município de Marituba, faz com que nós, do povo, temos que utilizar de recursos que muitas vezes doem ou incomodam alguns. Senhores, não é por um acaso que quando a população se revolta, ela vai para a BR e toca fogo em pneus, porque foi a única alternativa que lhe restou. A violência aplicada à sociedade pelo poder político, que deveria não fazê-lo, reverbera nisto. Ou os senhores acham que nós não temos nada para fazer? Ou os senhores acham que enfrentar o que enfrentamos, como eu enfrento e alguns também, é porque nós optamos por esse engajamento de falar, como diz alguns, falar mal do prefeito ou da prefeita, e etc. Não, ninguém aqui está querendo falar mal, que ela viva a vida dela como ela assim desejar. Nós estamos aqui falando dos recursos da educação que deveriam ser aplicados nos profissionais do magistério, com salários adequados, escolas decentes, remuneração condizente e piso salarial é piso, não é referência para pagamento, tá? O piso é o mínimo. Então, se eu recebo o suficiente para colocar os profissionais do magistério do meu município para que eles tenham condições econômicas, técnicas para formular uma política de educação que possa transformar a clientela, nossos filhos, em profissionais no futuro, advogados, programadores, promotores, juízes, engenheiros, ambientalistas, professores. Isso depende do quanto é investido na educação. Agora, quando nós nos deparamos com gestores que não têm a menor condição de exercer as funções, e quanto mais na execução de atos que envergonham diariamente a sociedade maritubense, resta a nós a aplicabilidade da violência cultural. E vou explicar. A violência cultural é um mecanismo que o povo, através do seu conhecimento, por isso a cultura, sem cultura não adianta, sem conhecimento não adianta, não estaria aqui se não tivesse conhecimento necessário para poder fazer isso, porque uma hora dessa, com toda certeza absoluta, se eu não tivesse o embasamento necessário, uma hora dessa eu já estaria respondendo se não estivesse preso. Entende? Que era o gosto de alguns. Compreende? Que é para me calar.
Então o conhecimento é poder. A violência é a arma, a violência cultural, o conhecimento pedagógico é a arma que o povo tem para transmitir àqueles que estão gozando do poder momentâneo da política, que eles estão errando e errando feio, prejudicando um conjunto, inclusive os seus. A sentença do juiz federal, ela é de uma... A sentença do juiz federal, no caso dos recursos do Fundeb precatórios, na questão do ex-prefeito Mário Filho e da secretária de Educação, ela tem na sua fundamentação, ela tem elementos ali que qualquer vereador, qualquer puxa-saco de prefeito teria que ficar envergonhado. Eu tenho um juiz federal que ele diz que estão acabando, como é um juiz federal, eu tenho que fazer a leitura escorreita, né? Então me permitam, que é para que todos vocês que estão batendo na costa do chefe do executivo e sorrindo, dizendo que ela está fazendo um bom trabalho, tenham vergonha, porque esta senhora não está fazendo um bom trabalho. Essa senhora está matando a educação do município de Marituba. Está permitindo que os sonhos do povo maritubense, que depende do ensino fundamental e dos profissionais do magistério e da educação, não estejam valorizados a contento por desvio dos recursos do Fundeb. E graças a Deus nós podemos dizer, eu posso dizer isso com fundamentação e segurança, porque eu estou provando. E não estou provando com um trabalho simples. Nós tivemos muito custo econômico, custo social, custo político. Mas nós plantamos e agora nós vamos colher. E uma das colheitas é o pedido de afastamento do chefe do executivo por crime de responsabilidade e irregularidades no Fundeb, que tecnicamente podem chamar de improbidade administrativa, entre outros afins, né? Agora, vamos aguardar o término do recesso do parlamento para apresentar a documentação necessária. De antemão, preciso dizer aos senhores que nesse período algumas pessoas entraram em contato comigo. E como vocês devem ter percebido, eu publiquei 2 áudios, né, de um cidadão que entrou em contato comigo por telefone, obviamente. Se ele quisesse falar comigo pessoalmente, era só vir em casa. Mas, ao entrar em contato comigo, no que diz respeito ao que eu estou fazendo, eu já fiz um comentário desse, não sei se nessa monta, mas não se permitam, se é para ligar para mim, para falar sobre Fundeb, sobre essas documentações que possui, etc., façam de forma republicana, sem enrolação, sem querer construir nenhum factoide, tá? Porque eu não estou para brincadeira. O assunto é muito sério e eu vou tratar com a seriedade, doa a quem doer. Eu preservei nomes, tá? Mas não vou preservar a fonte, tá? Qual foi o meu objetivo ao publicar aqueles áudios? Porque aqueles áudios faz citação direta ao chefe do executivo do município de Marituba. E como eu fiz a publicação em ambientes sociais com recursos tecnológicos, tenho quase certeza, se eu não estiver com certeza absoluta, que isso deve ser apreciado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. E acho
que deve ser aberto um boletim de ocorrência àqueles que se citam prejudicados e apresentado à Delegacia de Crime Cibernético, porque eu estou fazendo utilizando recursos de tecnologia. Por que eu estou dizendo isso? Porque me interessa muito o conteúdo do que foi dito e por quem foi dito. Porque eu me responsabilizo pelos conteúdos das minhas denúncias. Das minhas denúncias. Mas eu fico, em tese, alegre quando algum cidadão vem e diz que tem um conjunto de denúncias e isso e aquilo, que vai falar com o procurador, com o promotor, com isso. De repente, eu estou de frente de alguém que vai para Brasília e quer me ajudar. Olhe, que coisa bacana, elegante. Esse tempo de menino já foi. Não, eu peço a vocês, quando chegarem para vocês, vai ficar feio. Já ficou feio por Feli, né? Que entrou em contato comigo para me levar com a Secretaria de Educação, né, fechar um pacote, né, e assim sucessivamente. Então tem um grupo de pessoas que está doido para que eu cometa aquela infantilidade tradicional, né, de mergulhar no balde. Nós não estamos para isso. Então, se me ligar, quer conversar, vamos conversar dentro daquilo que é estabelecido. Estamos falando de Fundeb, eu só estou falando de Fundeb, das irregularidades do crime de responsabilidade da prefeita municipal. Ponto. Agora, tem um outro aspecto. Nós estamos estudando alguns perfis nas redes sociais e já percebemos um modus operandi. Você cria um perfil aonde você não é identificável em tese, né? Você cria uma logo ali e tudo e começa a... Então nós já percebemos, nós temos ali a avaliação de alguns perfis que é basicamente assim. Vamos dizer o que ele quer ouvir e traz ele para cá e de repente ele curte, comenta e a gente pula. Entendeu? Não entendeu? Vou traduzir. Vamos lá. Já que eu só falo fundamentado e apresento e me responsabilizo por aquilo que apresento com as fontes e os fundamentos, se eu não tenho nada para dizer, não digo. E se eu tenho para dizer, eu digo e apresento. Porque eu sei com quem eu estou lidando. Correto? Então, se não dá para ser por aí, então vamos atacar por um outro lado, vamos construir por outro lado. Qual seja? O que é que o Guilherme está fazendo? O que é que o Guilherme está atuando? Fundeb? Tá. Então vamos abrir aqui um perfil e vamos falar sobre o Fundeb, vamos queimar o chefe do executivo, vamos queimar fulano, vamos falar, para ver se ele vem para cá. Aí ele vindo para cá, para esse perfil, aqui a gente comenta uma coisa, vamos ver se ele curte ou compartilha. Se ele curte ou compartilha, o perfil é fake, aí traz o cara. Compreendeu? Nós não estamos nisso, ó, agora. Nós estamos nisso, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Então, quando chegarem com os senhores e liga lá pro Guilherme, fala isso, fala aquilo, tomem cuidado. Não se permitam a esse vexame. Tá? Não se permitam a esse vexame. Quer conversar comigo sobre Fundeb, sobre educação, sobre... Vem, mas vem como mulher e como homem. Tá?
Bom, percebam, senhores, que as informações que nós possuímos são cruciais. Nós temos os CPF e o CNPJ dos destinatários das operações realizadas no Fundeb do município de Marituba. Obviamente que nós temos a responsabilidade sobre isso. O que nos interessa não são quem recebeu. O que nos interessa é a operação que vai de encontro à legislação federal para subsidiar as irregularidades, que já subsidiamos. Só precisamos de um passo que tem que passar pela Câmara por uma questão de orientação. Tudo bem? Então, o Banco do Brasil, eu vou sair aqui da tela para entrar na parte do PDF. A parte do PDF, ele vai apresentar aos senhores. Aqui foi quando eu manifestei a diretoria competente, informei os logs que estavam quebrados e aqui é a página, né? Imediatamente o Banco do Brasil fez as alterações pertinentes e ficou tudo em ordem. Faltando apenas, está vendo aqui esse item bem aqui? Esse item aqui é a relação das contas bancárias de todo o Brasil, né? Que trata com o Fundeb. Bom, no momento, eu fiz várias ligações, algumas elas eram cortadas, desligadas pela parte do atendente, quando eu falava, mas isso aí tudo é esperado, tá? E, obviamente, gravei tudo isso, que era para dizer que eu estava falando e comprovando, e vamos encaminhar isso a um departamento lá em cima, né? Feito isso, o despacho do Ministério Público do Estado, Ministério Público, e aqui é o requerimento de acesso à informação em 13 de junho de 2023. Aqui a Promotoria de Justiça de Marituba, no dia 13/6, mencionou o fato relacionado ao suposto ato da administração pública pelo chefe do Executivo Municipal de Marituba. Após análise, verifica-se que a denúncia trata-se de matéria de defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa e da probidade administrativa, fato que supostamente ocorreu no município de Marituba. Desse modo, solicita apoio administrativo desta Promotoria de Justiça que proceda com o registro desta demanda como notícia de fato do sistema. Registro público se cumpra-se. Bom, essa é a esfera do MPA. Em agosto, a Câmara e, surpreendentemente, vamos ao domicílio no dia 25 de julho, às 14h13 hoje, o Banco do Brasil. Olá, seu Guilherme, desde já desejo que esteja tudo bem com você. Esclareço que no Fundeb o repasse dos recursos arrecadados é realizado pelo Tesouro. As informações sobre os valores repassados, eu não estou atrás de repasse de recursos, eu estou atrás justamente desse item aqui. Vamos ao que interessa. Eu não estou atrás dos repasses, os repasses estão ok, para saber quanto entrou, ok. Nada disso, eu estou atrás disto aqui. Esse item aqui, é isto que eu estou atrás, que nós estamos atrás. No endereço eletrônico https://worldwideweb.bb.com.br/pbb/página inicial setor público governo estadual gestão repasse de recurso de recursos extratos contas Fundeb Ascopa, jogo da velha para alguns. Informações sobre o
Fundeb, contemplando nesse endereço que eu li para os senhores, há informações sobre o Fundeb contemplando movimentação, data, movimentação, aquelas operações, né? Data da abertura, agência e número da conta. Então, este é o endereço que acessávamos aqui. Aqui. E pelo atendimento, ele está dizendo que são distribuídas de forma automática, em conta única específica para cada beneficiário. As informações sobre o valor repassado das contas Fundeb, seus respectivos estados bancários podem ser verificadas, 2 pontos. Aí vem aqui e vem aqui. Pode ser verificada onde? No endereço eletrônico, tal. Esse endereço aqui. Tá? Nesse endereço aqui, estão vendo aqui? Neste endereço aqui. Então, este endereço aqui é este aqui, que apresentava isto. Então, ele está dizendo que as informações repassadas com os respectivos status bancários podem ser verificadas, 2 pontos, neste endereço. Eu vou clicar. Vou pegar este endereço. Eu vou abrir a tela porque ele vai abrir no browser à esquerda. Então eu vou abrir toda a tela para que os senhores possam acompanhar. Pronto, assim. Tá? Eu vou abrir aqui porque ele vai abrir aqui, certo? Então, dito isto, eu vou clicar para que os senhores possam ver e percebam que ele vai abrir. Vou permitir os cookies e ele vai abrir aqui. Percebam, observem isto aqui, tá? Eu estou clicando neste endereço e ele me abre aqui, tá? Obviamente que as informações não possuem, né? Então, eu vou pegar aqui, que é o mesmo endereço, vocês estão vendo. BB, página inicial, tal. Aqui são as informações. Vou abrir do lado. Percebo que eu estou aqui com ele colado, que é para vocês verem. Vou abrir lá no browser, vou tirar da tela. Retornar aqui. Aqui eu vou para a área de trabalho, vou tirar do PDF e vou abrir o browser. Aberto o browser, nós vamos colocar o endereço que ele nos fornece. Vamos aguardar. E ele vai abrir numa área que não existe. Tá. Isso era um movimento que nós já esperávamos, por isso que nós armazenamos tudo antes. Mas percebam, tem uma expressão comum que diz acertamos na boa, né? Acertamos na boa, entendeu? Alguém chiou. Doeu em alguém. Entendeu? O que nós fazíamos? Basicamente, para acessar extratos do Fundeb, você clica aqui no extrato do Fundeb, clica bem aqui, extrato do Fundeb setor público, e ele deveria entrar aqui naquela página. Ela vai voltar. E ela vai voltar com as operações já de 2023. Ixi, vai... Entendeu? Muito bem. Por que eu estou colocando isso para os senhores?
É um trabalho técnico, é profissional, tá? Porque isso envolve componentes, isso envolve uma série de situações. Esse sistema, eu estou fazendo uma adaptação nele para que ele possa executar no meu notebook. Eu vou levar para a autoridade policial para que ela possa apreciar algumas informações. Por enquanto, ele só roda na minha máquina e aqui, como eu já disse antes, eu construí um nível de segurança para que ele só possa, ele tem que identificar o georreferenciamento para só rodar aqui. Você pode levar o computador, pode levar o sistema, mas ele não vai abrir em outro local que não seja exatamente aqui, onde está essa mesa. Se levar para ali, ele não abre. Compreendeu? Mas como eu preciso apresentar algumas informações ali e ali, aí eu estou fazendo umas adaptações para que eu possa autorizar o acesso a determinadas localizações georreferenciadas para efeito de segurança. Tudo bem? Mas isso por hoje é só para que os senhores possam ter o conhecimento do que ocorreu, né? E obviamente que isso não é nenhum problema para nós, mas percebo da importância que nós chegamos, né? Da importância que nós chegamos, né? Tudo bem? Tá? Senhoras e senhores, amanhã eu tenho, muito provavelmente eu devo estar na Rádio Mari. Estou só aguardando a confirmação do horário amanhã. E amanhã também vou tratar disso e de outras coisitas mais. E assim que tiver novidade, nós vamos, assim que o Banco do Brasil me der uma outra informação, quando eu digo me der, é porque tem que dar a mim, tem que dar a mim, a você, né? Porque esse recurso que está lá não é do Banco do Brasil e nem do município, nem da prefeitura, é de vocês. Mais especificamente dos profissionais do magistério, 70% e 30% dos demais. Então tem que ser aplicado com responsabilidade. Se alguém utilizou de forma irregular, em desconformidade, cada um segura o seu balde, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido e saibam que nós não estamos aqui para brincar e tampouco para estarmos sujeitos a conversas imbecis, tá? E não se permitam. Se entrar em contato com vocês, olha, vai lá, liga. Não façam isso que vai ser feio para vocês. E depois não digam que eu não avisei. De novo. Tá? Quer vir, quer conversar sobre Fundeb, quer conversar sobre a legislação, quer conversar sobre as irregularidades? Beleza. Tá? A vida particular do chefe do executivo não me interessa. Vim falar para mim de ex-prefeito, disso e daquilo, não me interessa. Quer falar de Fundeb, vem. Quer conversar, quer entender o porquê? Estamos aqui. Fora isso, meu amigo, vai perder seu tempo, tá? Muito obrigado e fiquem tranquilos que todos os recursos que saíram de forma irregular ou aplicados de forma irregular do FUDEP vai voltar para os profissionais do magistério e para a aplicabilidade na educação, porque é assim que funciona, tá? Você pode até se dar bem momentaneamente, mas na hora, lex, dura lex, sed lex. Boa noite, muito obrigado.